Bendito seja... Desculpem. Bendito seja Deus que nos deu este dia, que nos alegra com sua presença. Bendito seja Deus por sua eterna e doce misericórdia. Bendito seja Deus pela sua longanimidade, sua paciência eterna conosco. Bendito seja Deus por meio de Jesus e pelo seu sangue eficaz. Bendito seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos enviou o seu Espírito para habitar a nossa vida. Bendito seja Deus pela vida desta igreja, pelos seus líderes, pastores e presbíteros, diáconos, professores, que passaram por aqui ao longo de 100 anos. Bendito seja Deus pela vida destas irmãs que não têm nome, que não têm endereço, que nunca usaram este púlpito, mas que visitam o céu todos os dias e que chamam Deus de meu Pai. Bendito seja Deus pela vida destes irmãos, às vezes desconhecidos da igreja, que ficam no meio do povo, que não têm os seus nomes citados no microfone, mas que chamam Deus de meu Pai. E que um dia, ao chegarem no céu, pelo sangue do Cordeiro, terão acesso e serão honrados, tanto quanto Davi, tanto quanto Salomão, porque trazem em si marcas de Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Que conhece as suas ovelhas. Chama pelo nome. E nenhuma delas vem a faltar. Por quê? Porque Ele é grande em poder, forte em força e tem um amor eterno. Bendito seja Deus. Quero convidá-los a cultuar este Deus bendito, colocando-se por gentileza em pé, para apresentarmos ao Senhor inicialmente uma palavra de oração, nos rendendo a Ele, dizendo para Ele o que viemos fazer aqui. O que viemos fazer aqui? O que nós queremos aqui? Diga para o Senhor o que você veio fazer. Diga para o Senhor a intenção do seu coração. O que está na sua mente. Traga à presença dEle o que você trouxe. Pai querido, por meio de Jesus, o Senhor, por meio de Jesus, o teu Filho amado, em quem o Senhor tem prazer, por meio de Jesus, cuja morte na cruz foi eficaz, suficiente para nós, por meio de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor. Há um desejo no nosso coração de te adorar e cultuar o Senhor. Nós não trouxemos em mãos nada digno para apresentar ao Senhor diretamente, mas por meio de Jesus nós nos apresentamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja aqui nos visitando para orientar a nossa mente, para direcionar os nossos passos, para promover paz ao nosso coração. Venha, portanto, esse culto, ele existe para o louvor da tua glória. Ele existe por conta do Senhor. Nós não nos reunimos aqui por nossa própria causa, senão pelo Senhor. O Senhor é a razão deste culto. O nosso objetivo é te adorar e glorificar o teu nome. Bendizer
os teus feitos. Muito obrigado, portanto, por este momento. Abençoe este povo, em nome de Jesus, o teu Filho, e para a glória de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Vamos cantar um cântico ao nosso Deus, Salmos hino 422. Laura vai nos ajudar. Obrigado. Pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Na mesma senda estreita é Deus que nos conduz. Não temos esperança senão num só Jesus. Por morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua Igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, versículo 17. Se você perceber que quem está ao seu lado está sem Bíblia, gentilmente se aproxime e divida a sua Bíblia. Lucas 15, versículo 17 até o versículo 21. Lucas 15 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Sou muito grato a Deus pela vida desta igreja. O Senhor me é testemunha desta gratidão. A paciência de vocês comigo. Eu sou um agente de fora, de uma outra cultura. E às vezes, por conta desta cultura, eu cometo alguns deslizes que não são naturais nem normais no meio de quem vive no Sudeste. Eu sou cearense, e sou cearense desde que nasci. E cearense fala coisas de cearense. E cearense tem cultura de cearense. E há uma certa diferença, e vocês são pacientes comigo por conta dessas diferenças. Muito obrigado. Mas o Senhor tem trazido cearenses para esse meio. E eu fico feliz, é tão gostoso quando a gente vê um outro cearense falar. É muito agradável isso. Para mim, para os meus ouvidos, para a minha alma, para a minha cultura. E por conta disso eu vejo que vocês são pacientes comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus os recompense por esta paciência longânima comigo. Ontem a Beth viajou. Foi dar um apoio para nossa filha. Ela está precisando de cuidados. Na segunda-feira o esposo volta para o trabalho, depois de um mês, e ela vai precisar de apoio, de ajuda. Ela ainda não consegue coordenar todas as ações de mãe com a criança, então a Beth vai para ajudar, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês também em relação à ausência da minha esposa nesses dias que nasceu o nosso neto. Vamos cantar louvores? Vamos ficar em pé e cantar 3 cânticos ao Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Que seja a sua oração, que seja a sua confissão em louvor. E depois vim para adorar-te, que revele o seu desejo pessoal.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esse cântico fala que racionalmente nós nunca entenderemos o preço. Nós sabemos que a morte na cruz foi o preço pago, mas entender isso racionalmente não dá, é um milagre, é um mistério. Mas lá no céu nós vamos ter a plena certeza, a plena compreensão do que significou esse sacrifício. Todos os nossos pecados foram perdoados ali naquela cruz. E é isso que nós celebramos hoje com a ceia. É essa lembrança, esse memorial que o Senhor Jesus nos deixou do seu sacrifício, corpo e sangue, entregues inteiramente por nós. E esse cântico fala sobre entregar ao Senhor o nosso coração. É tudo o que nós podemos fazer. Não temos como retribuir esse preço, mas é entregar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, para que ela seja inteiramente remida pelo Senhor. Toma o meu coração. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Entregue seu coração ao Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Vamos começar do início, nova aliança com o Senhor. Se você nunca se entregou ao Senhor, não perca tempo. Faça isso agora. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia em Salmos 51. Salmo de número 51.
Salmo de número 51. Salmo de número 51. Eu vou ler apenas até o versículo 12, considerando que é um salmo bem conhecido, e eu queria pensar um pouquinho em algumas palavras deste salmo, depois do incidente que aconteceu na vida do autor deste salmo, tá bom? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Apenas até aqui. Vamos orar? Senhor, nós nunca imaginamos que fosse possível escrever uma confissão e saber que muita gente vai ler essa confissão que nós escrevemos. Quantas vidas já foram tocadas por esta inscrição do pecado de Davi, esta confissão que foi escrita aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o mesmo Espírito que o levou a escrever e que está em nós, nos conduza a um quebrantamento diante do Senhor. Queremos sim, ó Deus, como disse o segundo cântico, nos prostrar, nos render diante do Senhor. Por isso nós te pedimos a graça do teu Espírito aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos dos irmãos já teve a experiência de errar contra alguém e depois ter que se aproximar desta pessoa contra quem você errou e você se munir de sentimentos ou de palavras e ter ensaiado alguma coisa para falar e chegar e falar. Eu não sei quantos, nem como você faz isso. Como é que você age depois de errar contra uma pessoa e você sabe que tem que se aproximar dessa pessoa para acertar. Como é que você faz? Como é que você se aproxima do seu cônjuge depois de ter cometido um deslize pequeno, médio ou grande contra o cônjuge? Coisas como esquecer o aniversário, sair com uma lista de compras
e nem saber onde colocou a lista de compra. Aí chegar em casa com coisas totalmente diferentes da lista de compra. Você chegar lá com 20 quilos de ração canina. Aí a esposa diz, mas querido, não era ração canina. Disse, meu bem, estava tão barato o preço. A promoção era tão extraordinária que eu comprei. Disse, querido, ótimo, beleza, mas nem cachorro a gente tem. Você saiu para comprar ovos, farinha de trigo e açúcar. Você trouxe ração canina. Sim, pois é, mas eu vou lá e troco. Como é que você age quando você comete um deslize contra um amigo? Você traiu a confiança deste amigo, você pisou na bola com o seu colega e você sabe que tem que se apresentar a ele. Como é que você faz? Você ensaia o que dizer? Ou você chega e diz, não, todo mundo erra mesmo. Como é que você confessa os seus erros, os seus deslizes? O pai deu uma ordem e você simplesmente esqueceu. Ou deliberadamente não obedece. Como é que você vai se apresentar diante dele? O que é que você diz? Como é que você trata os seus próprios erros? Quando você chega e sabe que errou. Hoje é dia de ceia. Como é que você vai chegar e pegar o pão, o vinho, olhar para o oficial e dizer, obrigado. Como? Ou você vai não participar, ou você vai não se apresentar, deixar para o próximo mês. Como é que você trata do seu pecado diante de Deus? Uns dizem o seguinte, eu pequei, mas quem é que não peca? Atire aqui a primeira pedra. É isso que você faz? Mas a carne é fraca mesmo. A gente erra mesmo. A culpa não é minha. A culpa é dela, que o Senhor me deu. Não, a culpa é da serpente. Foi ela que me conduziu, me seduziu, me induziu. A culpa não é minha. Tá certo que eu errei, mas eu não errei sozinho. Quem é que não erra, né? Como é que você faz? Ou você traz um presentinho. Em vez de chegar e pedir perdão, você traz um presentinho. Ou deixa o tempo cair no esquecimento. Como é que você trata dos seus deslizes? Ou você não os comete? Esse texto foi escrito depois que o pastor Natan foi visitar uma ovelha chamada Davi, filho de um homem chamado Jessé. Ele cometeu um erro e ele deixou o tempo conduzir, deixou o tempo assumir, deixa lá debaixo do tapete. Afinal de contas, por que fazer isso? Quem é que não peca, né, gente? Quem é que não erra? Atire então a primeira pedra. Ninguém atirou, então tá bom. Depois de um tempo, que não sabemos quanto, o pastor foi lá e revelou para ele o seu pecado. Hoje é dia de ceia. E dependendo da dureza do nosso coração, nós temos a capacidade de endurecer-nos diante de Deus. E as consequências desse endurecimento da nossa natureza, dessa abnegação, de não confessar, de não admitir, aí algumas consequências poderão vir. Um período longo de frieza espiritual, um zelo menor para com as coisas de Deus, a diminuição da paz no nosso coração, a perda do prazer na comunhão da igreja. A gente vai quando dá, quando der, se der. Não há nenhum sentimento de prejuízo em nós quando faltamos. O que é isso? Isso nada é do que uma enfermidade na alma
que te afasta da comunhão e você, tô nem aí. Mesmo que você não tenha esse sentimento de tô nem aí, você age como se tô nem aí. Não há uma perda. Eu fico pensando como é que tem gente que fica 2 domingos sem ir à igreja. Sou bondoso, né? 1 mês sem ir à igreja. Bondade ainda? 3 meses sem ir à igreja. Como é que o cara fica? Como é que não sente falta? Frieza espiritual. Por conta disso, muitos estão dormindo e alguns enfermos. Paulo fala sobre isso, tratando da quebra dessa comunhão. É por isso que eu queria pensar um pouquinho hoje com vocês. Porque pode acontecer de que, como consequência dessa falta de zelo, nós percamos a direção de Deus, a orientação de Deus. Você ora, mas sente que a oração não chega a Deus. Você sente isso, mas você ora, mas não está completo. Você lê a Bíblia, mas é como se estivesse lendo mandarim. Você lê, mas entender, alimentar-se, não. É como quem come rolha, isopor. Já comeu isopor? É mais ou menos isso. Faz um volume, aí não sustenta. Não vai. A gente vai levando. Até quando isso? Endurecendo o nosso coração diante de Deus. Num tempo assim, o recurso que Deus deixou aqui na palavra para a nossa restauração é o quebrantamento. Uma ação espiritual diante de Deus. Uma experiência de, após percebermos o nosso erro, a nossa frieza, a nossa queda, o nosso pecado, nós nos prostrarmos diante de Deus, admitindo nossa falha, e Ele irá nos conduzir ao que diz aqui, versículo 12, a alegria da tua salvação. Ele vai restaurar a alegria da salvação. Os passos para o quebrantamento, rapidamente, são 3 aqui no texto. O primeiro deles é um aviso, é uma advertência. Davi cometeu um pecado, ele praticou um pecado, e depois do primeiro pecado, o segundo pecado, e veio o terceiro pecado, um abismo, como ele mesmo diz, foi chamando o outro, um pecado foi atraindo outro pecado e outro pecado. Daqui a pouco o tempo passou e ele está tão insensível, ele está tão distante da realidade, que o texto fala de uma oração que é feita, mas não há nenhum fruto, não há nenhum sentimento, uma dormência espiritual o acometera de tal forma, ele não atina para a gravidade do seu erro. E Deus então começa a usar de recursos, e mais recursos para nos advertir, para nos alertar. Obrigado. E a gente não acorda. Deus manda um aviso na palavra, aí depois um sonho, aí depois um amigo, aí depois uma experiência semelhante à sua, e você vê a consequência, mas nada daquilo te faz acordar. Você não desperta. É como que o pai que vai chamar o filho para a escola. Ele estudou durante 4 anos à tarde. Então a manhã inteira ele ficou na cama. Mas aquele ano o pai resolveu colocá-lo de manhã. 7h30 começa a aula. Aí, então ele tem que acordar 6h30. Aí puseram o despertador e tocou, mas o pai percebeu que ele não ouviu. Aí o pai vai lá e disse: olha, não funcionou, filho,
filho, 6h30, você precisa levantar, tomar um banho, tomar um lanche, arrumar a sua roupa e ir para a escola. Aí o pai volta, mas percebeu que o segundo aviso não foi suficiente. Aí ele vai lá, ele e a mãe, um de um lado, outro do outro. Filho, 6h50. Filho, 6h50. Mãe e pai, não funciona. Qual é o recurso? Um balde de água. Vamos banhá-lo aqui mesmo. Traz água. O senhor está usando um recurso, e o segundo recurso, e o terceiro recurso, e não funcionou. Quanto tempo? Não sabemos. Aí ele manda o pastor lá na casa dele. Havia uma dormência tão intensa em Davi, que o pastor chega, conta a história, e após ouvir a história, Davi, como rei, sentencia a pessoa à morte. Tal pessoa tem que morrer. Não é possível isso? Como é que é? Aí o pastor diz, é você. Esse homem é você. Aí cai a ficha. Aí sim, funcionou esse argumento de Deus. Pastor Elben César, que faleceu há algumas semanas atrás, ele escreveu um livro muito jóia, fininho, chamado Práticas Devocionais. Sugiro. Nesse livro, ele fala sobre as medidas que a gente precisa atentar para reaquecer o nosso coração. Coisas simples. A prática da oração, a prática da leitura, a prática da visita, a prática da hospitalidade. Coisas simples. E ele trabalha isso ali. Quando nós percebemos que há uma dormência. A gente peca, mas não sente que pecou. Não há um sentimento de dívida. Não há um sentimento de tristeza. Nós ficamos justificando os erros, em vez de chegar e admitir, confessar e deixar. Se você prestar atenção, é provável que Deus tenha enviado alguém para você, para dizer para você do seu erro. Olha, abre o olho, você está esfriando, você está desviando. Quando você percebe a lista de membros da igreja, tem gente que eu há 3 anos aqui não conheço. Quem que é fulano? Eu não sei. Aí o outro, eu também não sei. Não sei quem é. Então vamos buscar então as pessoas mais antigas. Seu Aderbal, quem é essa pessoa? Aí ele disse, essa pessoa eu sei quem é. Seu Manuel Arantes, quem é? É que eu sei quem é. Mas quase ninguém conhece. Tem membros da igreja que está há 6 meses sem vir. Se tiver noutra igreja, aleluia, graças a Deus, está sendo alimentado. Mas se não tiver, qual que é a razão? O porquê? Por como não sente falta? Quando nós viajamos, nós ficamos sem igreja. Você vai ficar 1 mês de férias em Caraguatatuba, em Recife. Aí você, mas aqui não tem nenhum cristão evangélico. Eu sou cristão evangélico. Tolice. Vai na Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus. Alguma igreja que chame Jesus de Senhor. E se dobra lá. Mas não é o meu estilo, não tem problema. Mas o Pai é Pai. Aí, primeiro é uma advertência. É provável que Deus tenha se revelado a você, te falou em hinos, te tocou, advertiu por amigos, por mensagem. Qual foi a sua reação diante dos recados de Deus? Ele advertiu primeiro. Segundo, quando Davi conhece a história e fica sabendo que é ele o autor, o protagonista da história, aí ele diz, eu pequei. Aí ele confessa. Ele concorda com Deus. Ele concorda com a sentença. Ele concorda com a palavra que lhe foi dada. Ele diz, esse homem sou eu. É isso mesmo. O quebrantamento que traz restauração, ele passa pelo caminho da confissão. Você admite e confessa.
pequei contra o Senhor. Ele concorda. É interessante que quando é lhe falado, ele não age como rei, ele não justifica, ele não diz, foi aquela mulher, aquela doida, que veio tomar banho aqui debaixo da minha sacada, tanto lugar para aquela louca banhar, ela banhou aqui. Não, ele não justifica, ele não apresenta uma outra razão, ele não diz, a carne é fraca, sabe como é que é a idade, não, ele diz, eu pequei. Ele assume o seu erro. A confissão quebra a força do pecado, meus irmãos. Inicia-se, portanto, a preciosa restauração quando você admite que você errou. O filho pródigo se dispõe a ir à casa do pai quando ele caia em si. Ele diz, tantos trabalhadores lá, e eu aqui morro de fome, eu vou para lá, pelo menos para comer. A ideia dele é essa. Ele levanta e ele vai. A Bíblia diz que Deus assiste aos humildes, mas resiste aos soberbos. O que você faz quando você peca? Ou quando o seu pai te pega com a mão na massa? O que você faz? Qual é a sua reação? Você justifica? Ou você diz, eu errei? Eu errei. Eu pequei. Para ser restaurado, você precisa concordar com Deus quanto ao pecado e humildemente confessá-lo, porque Deus não despreza a verdadeira contrição. 51:17. Ele não despreza a confissão, ele aceita a confissão. Como o salmista no capítulo 22, eu sou um verme e não homem. É isso que eu sou mesmo. Como aquele homem lá na igreja que após ouvir a oração do seu irmão de igreja, ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor, seja propício a mim, eu sou mesmo um pecador. Como é que você trata dos seus deslizes, dos seus erros? Há um aviso de Deus, você confessa, aqui no versículo 51:7, purifica-me com ensopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo, tão alvo como a neve. Eu pequei contra ti, eu errei. Ele escreve a confissão, gente. Já pensou? A gente quer escrever poesias, cartas e saudades. A gente quer escrever coisas bonitas. Você não quer escrever o seu pecado? Não, Davi escreve. E hoje, quantos anos depois, nós estamos lendo aqui a confissão dele. Ele diz, eu pequei mesmo. Eu fiz o que era mal perante o Senhor. De forma que o Senhor será justo no falar, puro no julgar, porque eu nasci em pecado. Foi em pecado que eu fui formado. A minha natureza é essa, eu sou verme, não homem. É isso que eu sou. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí então ele começa a suplicar por restauração. Cria em mim um coração puro, restitui em mim a alegria da tua salvação, toma-me de novo em tuas mãos, renova dentro de mim um espírito agora inabalável. Ele suplica por isso. Davi confessa o pecado e ele foi consistente em sua súplica por restauração. Ele escreve a sua confissão. Ele quer se levantar dali curado. Ele quer sair dali perdoado, restaurado. Ele quer a restauração da sua aliança com Deus. E por isso é que ele ora. Que lição para nós? Aqui está a parte humana. Quando você pecar contra alguém, chegue e diga, pequei, eu errei, eu escorreguei. Desculpa, perdão, desculpa,
Você me perdoa? Com Deus também. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é isso que diz a palavra? Se confessarmos. Se confessarmos. Por que a gente não faz isso agora então? Curve sua cabeça. Por gentileza. A parte humana da restauração atende a 3 passos: a advertência, o aviso, a confissão e a súplica. Davi quer resistir ao pecado. E agora, em oração, ele diz: cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito agora inabalável. Eu escolho Deus. Essa é a ideia. Eu escolho Deus. Ele ora por isso. Deus quer restaurar a aliança com você. Ore ao Senhor e peça que Ele te restaure, que Ele restitua. Se há algum pecado em mim, Ele diz: guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma falha. Vê se há em mim algum erro. Perdoa-me, Senhor. Esse negócio de perdoa todos os meus pecados, isso não funciona. Você tem que chegar e falar: foi isso e aquilo. Aproxime-se dele, renda-se a ele, humilde, aceite a repreensão do Senhor, confesse o seu erro, ore por mudança, diga para ele: eu quero ser diferente, eu vim para adorar-te. Eu não sei quantos entraram aqui com pecados não confessados. Não sei quantos vieram hoje com sujeira debaixo do tapete. Às vezes nós gostamos do pecado e resistimos sair dele. Às vezes nós não queremos mudanças. Ficamos justificando e justificando. Mas pode ser que a morte venha, como foi no caso de Davi. Quando ele diz: pequei, o pastor falou: o Senhor te perdoou, mas a criança vai morrer. Porque destes motivo aos inimigos de blasfemarem contra o Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quero convidar os oficiais que venham à frente enquanto a igreja está orando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão, e assim beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir, come juízo, bebe juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Senhor, o teu Espírito que habita em nós, nos conduz por um caminho de contrição, confissão, mudança após arrependimento. Senhor, purifica-nos e ficaremos limpos. Lava-nos, ficaremos alvos. Queremos ouvir, ó Deus, com júbilo e alegria, acerca do perdão. Cria, portanto, em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito inabalável. Restitui, portanto, o que foi perdido por conta do nosso erro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos participar? Por gentileza, coloque-se em pé. Que na sua oração exista contrição, rendição, porque Deus é Deus e nós somos isso daí. Quando você pecar, confesse. Não deixa o sol se pôr. Não deixa para amanhã. Errou com um amigo? Vai lá. Vai lá. Acerta, pede perdão, acerta. Está magoado com alguém? Vai lá. Vai lá. Eu sinto que eu não estou bem. Vai lá, ué. Algum problema entre nós dois? Eu não percebi, eu ofendi você. Estou percebendo você distante. Eu ligo, você não atende. Passo o WhatsApp e você nem lê. Algum problema? Eu preciso dessa amizade. Eu acho que eu errei com você. Eu vou para o céu contigo. Me perdoa. Me perdoa, me desculpa. Com Deus também. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu agi como um tolo. Restitui, portanto, a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. É o que diz Davi aqui. Vamos participar do pão agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fizemos isso. Agora fomos liberados para participar. Se confessarmos, ele é fiel e justo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, portanto, podemos participar. Você é convidado a participar. Esta ceia não é a ceia da igreja, mas é a ceia do Senhor. Nós recebemos do Senhor. E passamos para vocês, diz Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Vamos fazer isso. E tomou o cálice. Iremos fazer isso. Esses oficiais vão servir você. Por gentileza, receba, agradeça o serviço dele e sente-se com o pão para participarmos juntos daqui a pouco. Tá bom? Vamos orar. Perote vai orar ao Senhor. E em seguida nós iremos receber o pão. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que morreu em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados e para que nós, ó Pai, alcancemos a vida eterna por meio dele. Nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. E nós reconhecemos, ó Pai, no sacrifício de Cristo,
a ponte que nos leva a Ti. Nós aqui nesse momento, ó Pai, lembramos o corpo de Cristo que foi partido naquele dia, ó Pai, tanto na última ceia antes do sacrifício de Cristo, como no próprio sacrifício em si, ó Pai, quando Jesus Cristo se entregou por nós. E por meio desse sacrifício nós somos feitos corpo também. É com esse espírito, Pai amado, que nós nos lembramos, ó Pai, da obra de Cristo. E nós aguardamos, ó Pai, a segunda vinda do Senhor, celebrando a ceia enquanto Ele não vier. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Por favor, meus irmãos. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Alguém foi esquecido? Meus irmãos, por favor. Nós temos envolvimento com o corpo de Cristo. Quando nós fomos salvos, fomos colocados no corpo de Cristo. E nós celebramos isso com grande alegria e gratidão. E hoje nós renovamos esta aliança, ao confirmar que somos de Jesus e Ele é nosso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe sim. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Diz-nos a palavra que após cear, ele também tomou o cálice e deu graças afirmando que era o sangue de uma nova aliança firmada no seu sangue.
Iremos fazer isso agora. Vamos dar graças ao Senhor. E dizer da nossa gratidão e contentamento com o Pai. Quero convidar o Eduardo, presbítero aqui conosco, para que dê graças. Obrigado. Em seguida nós vamos receber, conservar e participarmos juntos, tá bom? Obrigado. Senhor Deus, nós somos muito agradecidos porque nesse momento lembramos do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós aqui estamos nesta mesa lembrando este sacrifício, lembrando que através dele é que nós temos a certeza da salvação. E nesse momento, Senhor, eu agradeço por este elemento que representa este sangue tão precioso que foi vertido na cruz. E que a tua graça alcance aqueles que ainda não têm esta certeza, aqueles que ainda não aceitaram Cristo possam ser alcançados pelo teu Santo Espírito, possam muito em breve estar também participando desta mesa. Se conosco, eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por gentileza, receba e agradeça ao oficial. E pode sentar-se após receber para participarmos juntos. Deus abençoe. Alguém foi esquecido? Vamos nos colocar em pé? No dia que você for chamado por Jesus
e apresentar-se no céu, haverá uma voz que vai dizer a seu respeito: pode entrar, esse é meu. Ele tem marcas minhas e não há nenhuma condenação, porque o sangue do Cordeiro é eficaz, suficiente e vai nos manter em santidade. Jesus vos abençoe. Jesus vos abençoe. Jesus abençoe. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Vamos cantar 168? Obrigado, Laura. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé e cantar este último hino conosco. Convidar o presbítero José Carlos e Dona Isolina, que estejam na porta para cumprimentar e abençoar os irmãos. Quero convidar o Robson e a Soraya, que estejam na porta lateral, por gentileza. Na porta da praça, o Antônio Celestino e a Dona Albertina. Tá bom? Estaremos cumprimentando e abençoando os irmãos. Os presbíteros que puderem, que estão liberados, juntamente aqui no gabinete, o novo gabinete, nós teremos uma palavra rápida, os presbíteros que não estarão trabalhando na escola dominical, tá bom? Obrigado. Quero convidar o Marcos que vem aqui orar, encerrando assim a nossa reunião. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque temos esse espaço para meditação e para termos uma mensagem que vem de Ti aos nossos corações, ó Pai. Te peço por esse domingo que o Senhor continue nos acompanhando nas atividades aqui da igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. O Senhor abençoe a tua casa. Tenha o Senhor ouvido as tuas orações, respondido a cada uma delas. O Senhor abençoe todo o trabalho de tuas mãos. O Senhor sustente a tua fé e te faça crescer em experiências novas e renovadoras.
O Senhor proteja os teus filhos do que é mal. Guarde a tua saúde. Esteja próximo do teu clamor. E que o Deus de toda a graça, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo do Senhor em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Everything, Lord, you are everything to me. Everything, everything, Lord, you are everything to me. Everything, Lord, you are. You're